Porque o controle dos preços pelo governo falha. Vamos pegando aqui o exemplo aqui de Luiz von Mais, aqui no seu livro As Seis Lições, ele fala um exemplo aqui citando o tabelamento do preço do leite, né? Seguindo esse exemplo aí, o governo estabelece um preço máximo para esse produto, tabelando a um preço inferior, que seria o preço potencial de mercado. Então o governo diz: estamos certos que fizemos todo o possível para permitir aos pobres a compra de todo o leite que necessitam para alimentar seus filhos. Mas o que acontece? Por um lado, o menor preço do leite provoca o aumento da demanda do produto. Pessoas que não tinham meio de comprar a um preço mais alto agora podem comprar ao preço reduzido por decreto oficial. Por outro lado, parte dos produtores do leite, aqui que estão produzindo a custo mais elevado, isto é, os produtores marginais, começam a sofrer prejuízo, visto que o preço decretado pelo governo é inferior aos custos do produto. Isso é o ponto crucial na economia de mercado. O empresário privado, o produtor privado, não pode sofrer prejuízo no computo final das atividades, e como não pode ter prejuízo com leite, restringe a venda desse produto para o mercado. Pode vender algumas de sua vaca para o matador, pode também, em vez de leite, fabricar e vender derivados do produto, como a coalhada, a manteiga ou queijo. A interferência do governo no preço do leite redunda, pois, em menor quantidade de produto do que havia antes no mercado. A redução é concomitante a uma ampliação da demanda. Algumas pessoas dispostas a pagar o preço decretado pelo governo não conseguirão comprar o leite. Outro efeito é a precipitação de pessoas ansiosas por chegarem primeiro às lojas, são obrigadas a esperar do lado de fora. As longas filas diante das lojas parecem sempre um fenômeno corriqueiro numa cidade em que o governo tenha decretado o tabelamento de preços para as mercadorias, que lhe pareceu importante. Mas qual é a consequência do controle governamental de preço? O governo se frustra. Pretendia aumentar a satisfação dos consumidores de leite, mas na verdade descontentou os consumidores de leite. Antes da sua interferência, o leite era caro, mas era possível comprar. Agora, com a quantidade disponível é insuficiente, com isso o consumo total se reduz. As crianças passam a tomar menos leite. À medida que o governo recorre em seguida ao racionamento, mas o racionamento significa tão somente que algumas pessoas são privilegiadas e conseguem obter leite, enquanto outras ficam sem nenhum. Quem obtém e quem não obtém é obviamente algo sempre determinado de forma muito arbitrária. Pode ser estipulado, por exemplo, que crianças com menos de 4 anos de idade devem tomar leite, e aquelas com mais de 4 anos ou entre 4 e 6 devem receber apenas a metade da ração a que as menores fazem jus. Faça o governo o que fizer, permanece o fato de que só há disponibilidade de uma menor quantidade de leite. Consequentemente, a população está ainda mais insatisfeita do que antes. O governo pergunta então aos produtores de leite por que não tem imaginação suficiente para descobrir por si mesmo, né? Por que não produz a mesma quantidade de leite do que antes? E obtém a resposta desse produtor que é impossível, uma vez que os custos de produção são superiores ao preço máximo fixado pelo governo. As autoridades se põem em seguida a estudar custos dos valores de fatores de produção, os custos de vários fatores de produção, havendo descobrir que um deles é a ração. Pois bem, diz o governo, o mesmo controle que impusemos ao leite, vamos aplicar agora à ração. Tabelaremos o preço da ração e os produtores de leite poderão alimentar seu gado a preço mais baixo, com menor despesa. Com isso tudo se resolverá. Os produtores de leite terão condições de produzir em maior quantidade e venderão mais. O que acontece nesse caso? Repete então com a ração a mesma história que aconteceu com o leite. Como é fácil de aprender, pelas mesmíssimas razões, a produção de ração diminui e as autoridades se veem novamente diante de um dilema. Nessa circunstância, providencia novos interlocutores no intuito de descobrir o que há de errado com a produção da ração e recebe dos produtores de ração explicação idêntica a que disso foi fornecida pelos produtores de leite. De sorte que o governo é compelido a dar outro passo, já que não quer abrir mão do princípio de controle de preço, tabela os preços dos insumos necessários para a produção de ração. E a mesma história, mais uma vez, se desenrola. Então, esse é o problema do tabelamento de preço pelo governo, a interferência governamental no meio da economia, né? O mesmo problema lá que cita Adam Smith no seu livro A Riqueza das Nações, né? Sobre como o mercado deveria ser uma economia de livre mercado, né? Sem interferência governamental, mas isso não é o que vimos, né? O governo está sempre aí se metendo aí no meio das economias.